Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos, bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe aqui o seu like, o seu comentário. É muito importante esse retorno e é a forma também desse vídeo alcançar mais pessoas. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a igreja em Jerusalém, nós vamos estudar hoje a lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. A leitura bíblica em classe está em Atos 10, 1 a 8, os versículos 21 a 23 e os versículos 44 a 48. Nós vamos ler o texto áureo, Atos 10, 47. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos 10, 47. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Nós podemos dizer que esse acontecimento que nós vamos estudar hoje, que foi inserido pelo Dr. Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, é um dos mais belos e emocionantes relatos que nós temos na Escritura Sagrada acerca das boas novas da salvação sendo transmitidas a um gentio. Portanto, é uma bela história e conhecida de todos os leitores da Bíblia, que tem emocionado, tem sido utilizado em momentos de evangelização ao longo dos séculos. Primeiramente, nós vamos ver a revelação de Deus aos gentios. Esse relato do Dr. Lucas aqui em Atos 10, ele contém uma mensagem. Nós já falamos em lições anteriores que o Dr. Lucas, ele tinha uma agenda, obviamente, quando ele planejou escrever o livro de Atos dos Apóstolos, ele fez certamente uma organização literária. Certamente ele destacou alguns pontos que ele iria enfatizar, e organizou certamente uma espécie de um esboço. Então ele tinha um propósito ao selecionar as narrativas e ao inseri-las na sua obra literária, o Atos dos Apóstolos. E esse texto certamente contém também este elemento. Qual era a mensagem que Lucas queria transmitir? Certamente o que está bem claro aqui no texto é o fato de um gentio se tornar um cristão, sem passar pelo processo de conversão ao judaísmo via circuncisão. Certamente esse era o objetivo do Dr. Lucas. Desde o período do Antigo Testamento, nós temos alguns textos que falam sobre a inclusão dos gentios neste plano e neste propósito de Deus. Desde o Antigo Testamento, nós temos Deus enviando profetas a nações gentílicas, como Nínive, Deus transmitindo também mensagens proféticas a nações gentílicas. Nós temos vários profetas no Antigo Testamento que inseriu nas suas mensagens proféticas oráculos relacionados às nações gentílicas. Isso mostra, então, o plano e o propósito de Deus em relação aos gentios. Nesse texto, então, este certamente era o propósito, o objetivo principal do Dr. Lucas. Aí no texto da nossa lição, nós temos o item 1, a visão de Cornélio. Acompanhe na sua Bíblia, nós vamos destacar aí no versículo de número 1, e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Bem, nós podemos então observar aí nesse momento inicial, ele falando sobre a cidade de Cesareia. Observe bem aí na sua Bíblia, né, na expressão Cesareia. Primeiramente, o Dr. Lucas, ele relata a cidade de onde Cornélio era, ou residia, ou morava, que era a cidade de Cesareia. Cesareia era uma cidade importante da Palestina nesse contexto. Alguns chegam a dizer que ela, em importância, ela somente estava atrás de Jerusalém. A Cesareia, ela ficava situada numa região
próxima ao mar Mediterrâneo. Inclusive, ela tinha sido construída por Herodes o Grande, e Herodes, para homenagear, nós podemos dizer assim, o imperador, ele resolveu então colocar o nome na cidade de Cesareia. Isso fazia parte então das atitudes na época das pessoas, né, dos líderes políticos. Era exatamente em Cesareia que estava o centro governamental para a administração romana na Judéia. Ali, então, Herodes construiu esta cidade. Ele reconstruiu depois Cesareia, fez uma espécie de reformas, vamos dizer assim, e num período de 12 anos, ele construiu um teatro, um anfiteatro, prédios públicos, uma pista de corrida, um palácio, um aqueduto e um magnífico porto, de forma que Cesareia, então, era uma importante cidade da Judéia. Ali estava o quartel-general do governo romano na Palestina. Isso tornava, então, a cidade como um centro, então, governamental do império naquela região. Então, foi naquela cidade, Cesareia, que vivia, então, Cornélio, segundo o relato bíblico. Os gentios dominavam a cidade, era uma cidade, então, famosa, o número de gentios era muito grande ali naquela cidade, e foi exatamente ali que estava aquele gentio, chamado Cornélio. Outra coisa que nós observamos, além da cidade, é que o texto diz que havia ali um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. A cidade de Cesareia, ela tinha uma forte presença militar, conforme nós falamos, uma forte presença militar. E aí o texto, então, nos diz que Cornélio era centurião da corte chamada Italiana. Veja bem que o texto diz que ele era um centurião. A organização militar romana, ela estava organizada da seguinte forma. Primeiro tinha as legiões. O que era uma legião? Uma legião era uma força militar composta de 6.000 soldados. Em cada legião havia 10 cortes, portanto, cada corte tinha 600 homens, que era uma espécie de um batalhão, né? Conforme nós utilizamos a expressão hoje. A corte, ela estava dividida em centúrias, composta de 100 soldados. E a pessoa responsável, o líder das centúrias, era chamado então de centurião. O centurião, nós podemos dizer que era a espinha dorsal do exército romano. Essa era a posição então de Cornélio. Cornélio era, portanto, um centurião. Veja a posição então destacada. Lucas não dá maior detalhes. Pode ser que ele fosse um centurião da reserva. Lucas não dá detalhes em relação a essa questão, né? Aqui nós podemos fazer uma aplicação. Como é que Deus ele chama pessoas para o seu reino de diferentes posições sociais e de diferentes lugares? Veja que Cornélio, ele era um soldado romano, mas agora ele seria alistado para o exército de Cristo, para ser um soldado de Cristo. Deus chama pessoas de diferentes posições sociais, posições econômicas e também atividades trabalhistas. Cornélio, então, foi chamado por Deus. Então, aqui nós observamos a profissão de Cornélio, e Cornélio era um soldado, então, graduado. Certamente, a gente vê pelo texto que ele ganhava relativamente bem. É um soldado romano, especialmente um centurião naquela época, ele tinha seus proventos, né, consideráveis, a ponto, inclusive, do texto dizer aqui que ele tinha servos à sua disposição. Segundo algumas informações históricas, a maioria dos centuriões, né, ganhava, em média,
3.750 denários por ano, ou seja, ele ganhava 16 a 17 vezes mais do que um soldado raso. No tempo de Domiciano, ganhava 5.000 denários por ano. Em outros momentos, né, eles foram ganhando inclusive mais. Alguns falam em determinados momentos, né, que ganhavam até 20.000 denários, isso durante o período que tinha mais atividades. Uma das estratégias do Império Romano era ter os seus soldados sempre satisfeitos, né? Sempre felizes, para então servir ao exército romano. Eles tinham também, às vezes, era comum se ter auxiliares, né, para ajudar. Isso era comum no mundo antigo, se ter servos para ajudar, por exemplo, quando as tropas se movimentavam, para levar os suprimentos. Então, os servos faziam este trabalho. Eles tinham auxiliares para a infantaria, auxiliares para cavalaria, eles tinham auxiliares, então, para carregar os suprimentos, né? Isso era comum, então, no Império Romano. Isso quer dizer, então, que alguns líderes, alguns centuriões, então, pelo fato de ganharem bem, poderia ter os seus próprios, então, servos. Então, isso mostra que Cornélio era uma pessoa de destaque, então, naquela sociedade. Ele vivia numa cidade, Cesareia, que tinha forte presença do Império Romano, ele era um centurião, isso quer dizer, então, que ele tinha uma posição de destaque, então, naquela sociedade. Então, a profissão dele, um soldado, então, bem graduado. Mas nós observamos também no texto que ele tinha algumas qualificações dignas de nota. O versículo 2 diz que ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então, nós observamos aqui nesse versículo 2, especialmente, também no versículo 3, as atitudes, então, generosas de Cornélio. Ele era um homem caridoso. Essa caridade dele a gente pode ver pelas suas atitudes, pelas suas práticas. Ele era um homem piedoso, né? O texto diz que ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo também ele orava a Deus. Ou seja, Cornélio tinha as mãos e o coração aberto para as pessoas necessitadas. Cornélio era uma pessoa que demonstrava o amor através então de ações, não somente de palavras. Ele não fazia doações esporadicamente para aliviar a sua consciência. Ele era uma pessoa que socorria de fato as pessoas necessitadas, né? Ele então tinha essa característica de ser generoso, de ser caridoso, esta é uma qualificação dele. Mas também o texto diz que de contínuo ele orava a Deus. Veja as qualificações piedosas então de Cornélio. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem piedoso. É bom lembrar que naquele tempo, no mundo greco-romano, existiam muitas religiões, né? Existiam as religiões de mistério, existia, por exemplo, o mitraísmo. A maioria dos soldados no mundo greco-romano, eles eram seguidores da religião chamada mitraísmo, né? Mas o Cornélio certamente tinha cansado então daquela religiosidade pagã daquela época. Ele então abandonou a religião então dos ancestrais, dos romanos, com seus deuses, os seus ídolos, as suas práticas pagãs. Ele se cansou daquelas divindades tolas, ele se cansou daquele politeísmo que não levava a lugar nenhum. Ele deixou os deuses romanos para servir ao Deus vivo. Não sabemos, não temos detalhes, mas pelas informações parece que ele era uma pessoa atraída ao judaísmo. Quem sabe ele fosse de fato um prosélito.
ele passou a crer em Deus, que era professado pelo judaísmo, ele passou a acreditar em Deus, ele rompeu com a religião dos seus antepassados, dos seus ancestrais, ele então teve uma mudança, ele passou a crer então no monoteísmo, a crença em um só Deus, e essa atitude interior dele refletiu também na sua mudança exterior, né? O texto chega a dizer que ele orava a Deus continuamente, de contínuo ele orava a Deus. Constantemente ele estava derramando a sua alma perante o Senhor em oração. Ele era um homem, portanto, que orava, as suas orações eram conhecidas diante de Deus. Era uma vida de oração abundante, porque no versículo 2 diz, de contínuo orava a Deus. Ele não tinha uma vida esporádica de oração, ele tinha uma piedade que se manifestava através de práticas, de súplicas. Nós observamos também outra qualificação dele, que ele era certamente um homem íntegro. É por essas qualificações que são citadas aqui, temente a Deus, piedoso e temente a Deus, pelo fato dele ser temente a Deus, nós então deduzimos que ele era um homem então líder, exemplar da sua família, né? Ele era um homem que tinha um convívio familiar. Aqui alguns acham que pelo fato dele então conviver com a sua família, isso demonstra que ele era um militar da reserva, porque nos tempos então do Império Romano não era permitido nos acampamentos levar mulheres e não tinha espaço então para as mulheres. Com base nisto então, alguns estudiosos acham que ele fosse então um militar da reserva. Era comum, às vezes, os soldados, quando iam em operações militares, quando tinham acampamentos, né, às vezes terem suas concubinas, mas nós não cremos que isso acontecia com Cornélio, até pelo fato de dizer que ele tinha a sua família, e isso indica, então, que provavelmente, conforme os costumes da época, ele poderia ser, então, um militar da reserva. A expressão temente a Deus era uma expressão muito utilizada para prosélitos, né? Os judeus utilizavam essa expressão para tementes a Deus. Era uma pessoa que já estava se aproximando, então, do judaísmo e tinha temor de Deus, né? Então, esse é um fato de destaque. A vida familiar, então, de Cornélio. Vejam bem que ele era um homem de projeção, como nós falamos, né, militar. Ele era um homem de projeção militar naquela época, mas ele era um homem também de família, né? Isso mostra, então, que ele não era bem-sucedido apenas dos portões para fora da sua casa. Ele era bem-sucedido também dos portões para dentro, ou seja, ele não tinha medalhas apenas fora dos portões, né? Ele era vitorioso também dentro do lar. Isso é um fator muito digno de ser considerado em relação a Cornélio. Ele liderava a sua família, você vê pelo texto que ele tinha uma liderança sobre a sua família, sobre os seus servos. Isso mostra, então, a influência que Cornélio exercia sobre os membros da sua família, tendo um bom testemunho, tendo uma boa influência dentro de casa, no trabalho, na sociedade. Cornélio era um homem que, por onde ele passava, ele deixava marcas. Ele tinha também prontidão, né? Ele estava sempre pronto. Essa era uma atitude, então, de Cornélio. O texto diz, no versículo de número 3, aliás, versículo número 4, 3 e 4, quando ele teve uma visão de um anjo de Deus. No versículo 4 diz, este fixando os olhos nele, e muito atemorizado disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Em um momento, então, de oração, ocorreu-lhe, então, uma visão, ocorreu-lhe uma visita de um ser angelical, né? O visitante angelical lhe apareceu
durante a oração. E o texto diz que aquele ser, né, disse para ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aqui veja, então, primeiro a presença do ser angelical, né? Você veja que o Dr. Lucas, nos seus escritos, fala muito sobre a presença de anjos, tanto no Evangelho quanto aqui no Ato dos Apóstolos. E o ser celestial diz no versículo 4, veja que a reação de Cornélio quando tem aquela visão do ser angelical, é que ele fixou os olhos e ele ficou atemorizado. Vejam bem, ele ficou atemorizado. Era uma visão muito relevante, né, para Cornélio. E o ser celestial disse para ele que as orações e as esmolas tinham subido até a presença de Deus, ou até a memória de Deus. Essa expressão memória de Deus era muito atribuída no judaísmo para se referir aos sacrifícios, às formas de adoração, né? Ou seja, as ofertas bíblicas que as pessoas apresentavam a Deus em forma de rituais e de sacrifícios no judaísmo antigo, eram chamadas de memoriais. Então parece que essa é a expressão que o Dr. Lucas aqui quer utilizar, né? No livro de Salmos, no Pentateuco também, nós temos essa expressão memorial para se referir, por exemplo, aos sacrifícios e às ofertas que eram apresentadas a Deus. Nós podemos citar aqui uma lista de textos em que a palavra aparece, que você depois pode conferir. Êxodo 28, versículos 12 e 29, Êxodo 39, 7, também Êxodo 30, 16, Números 31, 54, também nos livros poéticos, Salmos 50, 14, 16 e 23, Salmos 51, versículos 16 e 17, também 19, Salmo 69, versículos 30 e 31, Oséias 6, 6, Miqueias 6, 6 a 8, são textos do Antigo Testamento que mostram as ofertas, então, como memoriais. Então, desde o Antigo Testamento, os judeus, então, tinham essa visão de que as ofertas eram memoriais diante de Deus. Depois, no judaísmo, também prosseguiu, né? No período intertestamentário e também no período próximo ali à entrada do Novo Testamento, nós ainda se tinha essa visão. Também na comunidade de Qumran se tinha também esta visão. Então veja que Cornélio teve esta visão. Deus se revelou então a Cornélio e disse para ele, deu a orientação para ele no versículo 5, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Então deu a orientação para ele, o anjo deu a orientação, disse como ele deveria então prosseguir na sua atitude, né, de encontrar, vamos dizer assim, as boas novas, então, de salvação, né? A ordem, então, era para enviar homens para que buscassem, então, mais instruções. Mandasse homem a Jopes, a cidade de Jope, e mandar chamar a Simão, que tinha por sobrenome Pedro. E apresenta, inclusive, uma forma dele localizar Pedro, né? Ele estaria na casa também de um certo Simão, que era um curtidor, ou seja, trabalhava, né, num curtume, relacionados então a animais, e ele morava também próximo, tinha sua casa próximo ao mar, né? Certamente a casa próximo ao mar atendia à necessidade de água para o curtume e para a limpeza. É o que provavelmente, né, essa informação ela quer dizer, né? Jope, naquele período, era a cidade predominantemente judia naquele tempo, né? E provavelmente tinha, então, um distrito específico ali de curtumes, e essa casa, então, ficava próxima ao mar. Ou seja, o anjo deu, então, a
a precisão, a forma, né, a orientação de como encontrar, então, a casa, a forma de localizar Pedro. Foram os detalhes que o anjo, ele então obedeceu o que o anjo disse. O versículo 7, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado que estava ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Então, ele obedece ao anjo. Ele, quando terminou de ouvir estas orientações, quando o anjo então se retirou, ele chamou 2 dos seus criados e também um piedoso soldado, contou o que tinha acontecido e lhes enviou então à cidade de Jope. Aqui você veja então que ele tinha servos à sua disposição, né? Nós já comentamos isso aqui no início, e ele tinha também um soldado piedoso. Provavelmente aqui ele envia 2 servos e envia também um soldado, porque o costume da época era os mensageiros viajar em dupla. Sempre que eles iam cobrir longas distâncias, eles iam em duplas, né, para proporcionar mais segurança. E às vezes, em uma situação específica, eles colocavam um terceiro membro. O terceiro membro, ele melhorava então a segurança para cobrir relativamente longas distâncias, né? E veja que no versículo 7 ele mandou um soldado, certamente era um soldado acostumado a viagens, né, em treinamento militares, então isso de uma certa forma proporcionava segurança, até porque se a viagem fosse acontecer no momento noturno, se houvesse necessidade. Então isso proporcionava uma maior segurança. Esses servos aqui provavelmente eram servos então da casa de Cornélio, né? Então, ele envia essas pessoas, esses servos e este soldado estava à disposição dele, e eles então deveriam obedecer aos seus superiores, era a regra então. Então, isso mostra, aqui alguns acham que nesse texto o fato dele ter um soldado, né, a presença do soldado aqui, fosse o fato dele estar na ativa, mas pode ser também que Cornélio estivesse na reserva e que o militar fazia parte também da sua casa. Nós não temos detalhes acerca dessa informação, né? Porque mesmo que ele fosse um reservista, ele poderia ter um soldado, então, à sua disposição, né? Ou ao seu serviço. Bem, e aí o texto diz agora, no versículo 9, até o versículo de número 16, nós temos então a visão de Pedro. O item 2 da primeira parte do comentário da nossa lição fala sobre a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio teve uma visão, Pedro também teve uma visão. Aí dos versículos 9 até o 16, nós temos então o relato então dessa visão. Essa visão que Pedro tem aí é uma visão, é uma espécie de narrativa de chamado, né? Podemos classificar assim, ou comissionamento. Quando se estuda os gêneros literários da Bíblia, nós temos a literatura de comissionamento. No Antigo Testamento, nós temos alguns momentos que Deus comissiona algumas pessoas e esses textos, né, em que Deus chama, vocaciona, é chamado então de relatos de comissionamento. Normalmente os relatos de comissionamento eles seguem a um padrão. E aqui nós vemos este padrão. Nós temos a introdução, o confronto, a comissão então inicial, formal. Nós temos o protesto, nós temos a reação. A pessoa quando é comissionada, às vezes ela reage, né, protestando, reagindo, e depois o ser divino insiste então no comissionamento e a pessoa então cede e vai fazer aquilo que o ser divino lhe orientou a fazer. Parece que esse é o padrão seguido aqui. O texto diz que quando eles chegaram, já estavam perto da cidade, foram enviados então por Cornélio, o versículo 9, já estando perto da cidade.
Pedro então subiu ao terraço para orar quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Vejam que a revelação foi quase ao meio-dia. Os judeus tinham um horário fixo de oração, né? Períodos específicos de oração, um deles era a hora nona. O meio-dia não era um horário fixo para a oração, mas era um horário de descanso, de alimentação. Mas Pedro aqui, nós depreendemos que ele era um homem piedoso, e mesmo não sendo um horário regular de oração, mas ele resolveu naquele horário dedicar-se à prática então da oração. Os apóstolos se dedicavam ao ministério da palavra e à oração, como nós já estudamos lá em Atos, no capítulo 6. E aqui Pedro, então, está orando. Ele resolve, então, orar próximo ao meio-dia. Veja, então, a atitude, então, dos apóstolos, a vida piedosa, então, dos apóstolos. Veja que também eles chegam exatamente por volta de meio-dia. Então, meio-dia não era um horário também comum para viagens no mundo antigo. Normalmente, né, com exceções, meio-dia é horário de descanso. Não era um horário comum, mas isto aconteceu, né? Então, o texto diz que ele estava num terraço. As casas da Palestina tinham essa característica, né? Tinha um terraço. O terraço era muito utilizado para secagem de vegetais, armazenamento, a secagem também de têxteis lavados ou tingidos, e era utilizado também como um local para dormir, né, para comer, para recreação, para a pessoa ter uma vista melhor. Às vezes eles utilizavam o terraço, às vezes para conversar com os vizinhos, né? Até para conversas privadas também. Lá no Antigo Testamento nós temos em 1 Samuel, no capítulo 9, um terraço, quando teve aquela conversa então, né? Samuel teve uma conversa com Saul. Então, foi num terraço. Pedro estava orando então num terraço, quando aconteceu então o arrebatamento de sentidos, né? O finalzinho do versículo 10 diz que ele teve um arrebatamento de sentidos, ele teve uma visão. Arrebatamento de sentidos é quando então os sentidos são arrebatados, visão, audição, enfim, os sentidos são arrebatados e o corpo fica na terra, né? Pedro teve esse arrebatamento de sentidos. Quando ele viu descer do céu, descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas vindo para a terra. E ele viu todos os animais, havia vários tipos de animais, quadrúpedes, répteis e aves do céu. E foi falado para ele nessa visão: Pedro, mata e come. Mas ele relutou. Ele disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a voz então lhe disse: não te faças, ou não faças tu o comum, ao que Deus purificou. Então veja que um lençol descia dos céus. Na antiguidade, as pessoas, no Antigo Testamento, né, algumas pessoas tiveram visões, e aqui nesse período, então, do Atos dos Apóstolos também acontecia visões. No Antigo Testamento, nós temos alguns momentos o céu se abrindo e as pessoas tendo revelações de Deus. Também no período do Novo Testamento, nós temos alguns momentos o céu se abrindo, né? Principalmente em relação ao ministério de Jesus. Estevão também viu o céu aberto, Jesus também, durante o seu ministério, viu o céu aberto, Lucas 3, o versículo 21. Então, essa prática era comum, né, nos escritos do Antigo e do Novo Testamento. E aqui nós vemos então esse lençol com vários tipos de animais. Lá em Levítico nós temos uma lista de animais que podiam comer e não podiam comer. Pedro, como um judeu, ele conhecia então essas categorias de animais limpos ou animais imundos ou impuros. E ele sabia, então, dos preceitos, né, relacionados à alimentação do judeu. Por isso, então, ele relutou.
ele, como bom judeu, ele relutou, porque ele observava essas leis alimentares. Mas a voz falou para ele não fazer comum o que Deus, então, purificou. E o texto diz no versículo 16 que isso aconteceu por 3 vezes, e o vaso se tornou a recolher no céu. É o que o texto diz, né? Veja que era um grande lençol que agora ele se recolhe. O texto diz que Pedro ficou duvidando acerca daquela visão, e eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão, e chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse do Espírito: eis que 3 varões te buscam. 3 varões te buscam. Aqui nós temos, então, neste momento, a chegada, então, daqueles gentios e a acolhida, então, dos gentios, né, no local onde Pedro estava. Deus, então, o Espírito Santo falou com Pedro, versículo 19 a 21. O Espírito Santo deu as orientações para Pedro, disse para ele levantar e descer, não duvidar, porque foi a Deus que os tinha enviado. Aqui você vê a providência e a onipotência, né, divina em comandar todos os acontecimentos. Eu os enviei. Desceu Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio e disse: sou eu a quem buscais ou procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles relataram então o que foi que aconteceu. Aqui você vê, conforme na lição, a urgência, então, da pregação do Evangelho. Assim como Deus revelou para Pedro e para Cornélio, Deus ainda pode trazer revelações nos dias atuais, né? Deus tem maneiras diversas de agir. Deus pode agir também em visões, em revelações e dando orientações acerca da transmissão das boas novas e da obra de evangelização. Naquele momento, então, eles relataram e Pedro, então, foi com eles até a casa de Cornélio. Pedro recebeu a orientação de ir até a casa de Cornélio e para lá ele foi, né, para transmitir a palavra de Deus. Pedro, então, fez a viagem e lá foi recebido, então, na casa de Cornélio. Versículo 24 diz: no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aí nós temos então a segunda parte do comentário, a salvação dos gentios, pregação aos gentios, a conversão dos gentios. Cornélio já tinha convidado os seus parentes, os seus amigos, né? Quando Pedro chega, o versículo 25 diz que Pedro, quando chegou, Cornélio foi recebê-lo e prostrou-se a seus pés e o adorou. Você veja então que Cornélio não tinha ainda o discernimento, o conhecimento, né, sobre essas questões, e ele então, certamente acostumado, né, a sua forma então de submeter também a ordens, de hierarquia, então ele prostra-se então diante de Pedro para adorá-lo, né? Ele não tinha então muitas orientações em relação a essa questão, né? E aí o texto então nos diz que Pedro disse para ele: eu sou homem como você, né? Não faça isso. Veja que Pedro então não aceitou a adoração. Veja que Pedro não tinha uma atitude antropocêntrica. Pedro não via como superior aos outros, né? Pedro não tinha essa visão de um clericalismo, podemos dizer assim, uma linguagem mais técnica, que colocava ele numa posição de superioridade, né? Não. Pedro então disse: eu sou homem como você. Eles então entraram em casa e então estava todo mundo reunido. Cornélio contou para Pedro o que tinha acontecido, disse: eu mandei chamar as pessoas, parentes, amigos, enfim, e eles estão aqui, estamos prontos para ouvir tudo
o que Deus então tem a dizer para nós, né? Isso está no versículo de número 33. O versículo 34 diz que Pedro, então, abrindo a boca, ele começou então a pregar, a expor a mensagem do evangelho, a expor a palavra de Deus, né? E ele expõe então a mensagem. Nesta mensagem, então, ele apresenta o evangelho na sua inteireza, né? Pedro prega o evangelho de forma clara, de forma sincera, de forma que ele pudesse, então, compreender. O que a gente aprende aqui sobre a questão relacionada ao evangelho? O evangelho que Pedro anuncia não estava focado nele, mas estava focado, então, na vida e na obra de Jesus. Isso está no versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, então, que o evangelho que Pedro anunciava era cristocêntrico. Ele falou, então, da vida de Jesus, os milagres que ele fez. Ele falou também da morte de Jesus no versículo 39, mataram, pendurando no madeiro. E ele falou também da ressurreição de Jesus, no versículo 40 e 41. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. E no versículo 42, ele falou que Jesus é juiz dos vivos e dos mortos, né? Então vejam que ele falou do senhorio também de Jesus e falou da remissão dos pecados. No finalzinho do versículo 43, todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Veja como que Pedro, então, pregava o evangelho na sua inteireza, na sua essência. Não era um evangelho antropocêntrico, era um evangelho que focava em Cristo e os pontos principais relacionados a Cristo. A sua morte, a sua ressurreição, o seu senhorio, o perdão e a remissão dos pecados através da crença no seu nome, são pontos cardeais do evangelho. Esses pontos estão sendo anunciados pelos pregadores de hoje, pela igreja de hoje. Era assim que os apóstolos pregavam o evangelho. E aí nós temos o resultado, então, dessa pregação do evangelho. E aí nós entramos, então, na terceira parte do nosso comentário, o Espírito derramado sobre os gentios. O comentarista comenta o Espírito prometido, o Espírito recebido. E agora aconteceu o Pentecoste visto e ouvido. Enquanto Pedro estava transmitindo a palavra, o texto diz no versículo 44, que caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E no versículo 46, o texto diz que os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então nós vemos aqui, nesse momento, a manifestação, então, do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha sido prometido no Antigo Testamento e agora o Espírito Santo está se manifestando, então, na casa de Cornélio. Essa era a forma de Deus confirmar que os gentios estavam sendo aceitos, né, dentro do seu plano redentor. Aqui estava, então, era uma forma de cair os preconceitos, né? O Espírito confirma a aceitação, então, dos gentios. Deus aceita os gentios também no seu plano redentor. E a forma de confirmar isso é que eles estavam recebendo o Espírito Santo e estava havendo manifestações em línguas. Você observe que nesse período aqui, quando o Espírito Santo caía, havia manifestação em línguas. Essa expressão, caiu o Espírito Santo, era a forma de se referir ao batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas. Então o Espírito tinha sido prometido e agora o Espírito foi também recebido na casa, então, de Cornélio. Eles, então, como diz a nossa lição, um Pentecoste visto e ouvido. Agora, lá em Cesareia, aconteceu também a manifestação pentecostal. Assim como tinha acontecido em Samaria, assim como tinha acontecido em Jerusalém, agora acontece também em Cesareia, na casa de Cornélio, o derramamento, então, do Espírito Santo. Eles viram e eles ouviram o Pentecoste. Estava acontecendo ali diante deles. Era a graça de Deus se manifestando,
salvando os gentios e incluindo-os no seu plano redentor. Concluindo, nós podemos dizer que a graça de Deus trouxe salvação a todas as pessoas. A missão da igreja estava acontecendo, Estava se cumprindo. A igreja estava se expandindo. E esse é o objetivo, então, do Dr. Lucas. A mensagem da cruz, ela estava sendo pregada em todas as partes. E a igreja estava conquistando o mundo da época com a pregação do evangelho. Isso de forma clara, de forma cristocêntrica e de forma experimental, pois eles estavam recebendo também o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas. Então, esta é a nossa lição de hoje, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Que você, caro professor de escola dominical, possa destacar esses pontos principais na lição, possa aplicar a realidade dos seus alunos. Talvez alguns ainda não são batizados com o Espírito Santo, com evidência de línguas. É o momento para você enfatizar também a obra de evangelização e despertar aqueles que não são batizados para buscarem o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas. Que Deus o abençoe. Nós esperamos que esta lição tenha sido, mais uma vez, abençoadora em sua vida. Que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas e abençoar, então, pessoas através deste momento de estudo da Palavra de Deus. Nós o agradecemos e esperamos você no próximo vídeo. Até lá!